Da questão que você falou, eu vi no seu Twitter, Paulinho, a questão do que o Bolsonaro falou que o Xandão descumpriu o trato que ele tinha feito sob o olhar do Temer. Eu queria saber mais a tua opinião, a tua análise disso. Qual foi esse trato, quando rompeu, e o papel do Temer, que está se mostrando aí o mestre dos bastidores. Você vê que coisa de maluco, né, Alba, querido? Eu fico imaginando. Vamos desenhar o cenário. Eu estava pensando muito nisso ontem e hoje. Você pensa o cenário. Todo mundo pé da vida com o Supremo Tribunal Federal. Todo mundo. A população vai às ruas aos milhões em 7 de setembro de 2021. Todo mundo puto. As pessoas vão à rua aos milhões. Chegam lá, o presidente faz um discurso prometendo que não vai mais obedecer a ordem legal do Alexandre de Moraes, discurso duro, etc. As pessoas ocupando a esplanada dos ministérios, caminhões, vans, etc. Uma coisa gigantesca. Todo mundo pedindo para o presidente dar um golpe. Ele, sabiamente, não deu um golpe. Tinha a faca e o queijo na mão ali para dar um golpe. Clamor popular, apoio, toda razão jurídica, porque você tinha uma ruptura forçada entre os poderes. O presidente foi lá e, nesse ponto, agiu muito sabiamente, não mordeu a isca, porque um dia as pessoas precisam entender o que acontece no dia seguinte, caso o Bolsonaro desse um golpe. As consequências são horrorosas. Então, as pessoas não pensam que o Brasil ia ser um pária na comunidade internacional. Tudo que estão fazendo com a Rússia, iam fazer com o Brasil pior, né? Uhum. Então, o presidente sabiamente ali... E além dos problemas de você ter ruptura institucional. Você tem ruptura institucional, são anos e anos de caos. Então, o presidente agiu corretamente. Foi lá, teve responsabilidade, etc. Aí, em vez de entrar no momento de força... Porque entre você não fazer nada e você dar um golpe, tem um oceano de possibilidades. O presidente, naquele momento de força, olhou e falou: tá muito tensa a situação. Muito tensa, a situação tá no limite. O Alexandre de Moraes, 2 dias antes, tinha detido o Jason Miller, que era o CEO do Getter e ex-porta-voz do Trump, que tinha ido ao Brasil para um evento, tinha sido detido ilegalmente no aeroporto pela Polícia Federal por ordem do Xandão. As coisas já estavam completamente saindo do controle. Aí o Bolsonaro vai lá, pensa e fala: vou chamar o Michel Temer, porque eu tenho uma boa relação com o Temer, e eles tinham uma boa relação, não sei se ainda tem. E ele que indicou o Alexandre de Moraes, porque o Alexandre de Moraes era ministro da Justiça do Temer, então, de repente, ele consegue ali botar um panos quentes. Até aí tá tudo muito inteligente. Ele chama o Temer aparentemente faz essa ligação entre eles. Eu duvido que o Bolsonaro esteja mentindo, eu já tinha ouvido essa história de bastidores. Ninguém sabia o que tinha sido conversado. Ninguém mesmo, assim, nem as pessoas mais próximas do presidente sabiam o que tinha sido o teor da conversa. Parece que foi Temer, Bolsonaro e Alexandre de Moraes no telefone. Falaram várias vezes. Aí o Alexandre de Moraes promete, segundo o Bolsonaro, que ia acabar com o inquérito das fake news, pelo menos não é acabar de... não existe mais. Dar um destino, porque o inquérito é prorrogado indefinidamente, não tem acusação, inquérito sem parte acusadora não vai a lugar nenhum, e ficam as prisões ilegais do Alan dos Santos, fechamento de veículo, caça às bruxas, vazamento para a imprensa, fica lá. É uma eterna pressão política. E ia dar destino no caso Zé Trovão. Parece que o Bolsonaro não detalhou muitas coisas que tinham sido prometidas. Aí o Temer promete que vai fazer, e o Bolsonaro acredita e faz uma carta de desculpas. Eu falo: mas que loucura! Mas que loucura! Primeiro, regras básicas de negociação. Número 1, você nunca negocia algo que você não tem como... Tá aí um advogado no programa, um brilhante advogado. Você não faz um contrato se você não tiver como punir a outra parte pelo descumprimento. O Bolsonaro não tinha. Segundo, você não negocia com terrorista. Você não negocia... Isso é uma regra. Você não negocia com terrorista. Porque não adianta. Você vai negociar com terrorista, você vai ter que voltar. Você vai sempre ser vítima de extorsão. Então a regra é, mesmo que mate o refém, você não negocia com terrorista. Não adianta você querer fazer acordo com a Coreia do Norte se você não tiver condições de ir lá e bombardear os caras se os caras não cumprirem. Acordo do Obama com o Irã. Olha que maluco. Eu me lembrei disso, acordo do Obama com o Irã. Obama virou e falou assim: toma aqui um navio repleto de dólar em container
e você me promete que você vai parar de enriquecer urânio. Ah, pode deixar, confia, a garantia sou eu. Bota aqui, receberam e continuam a enriquecer urânio. E você fala assim, pô, cara, vocês continuam enriquecendo urânio? Não, gente, não. Não estamos enriquecendo urânio. Então, assim, você não faz acordo com quem não cumpre. A China descumpre todos os acordos que faz. A China fez acordo com o Obama, era o rei de tomar uma enrabada nesses acordos, né? Fez acordo com a China de que eles não iam ocupar as ilhas ali no Mar do Sul da China, não iam colocar bases militares. Os chineses podem deixar que a gente não vai colocar. Ocuparam águas internacionais, construíram ilhas artificiais, destruíram toda a fauna marinha, disseram, não, os Estados Unidos foram lá e falaram, o que é isso aqui? Você está em águas internacionais. Não, a gente promete que é tudo para fins de estudo, não vai ter armas militares. Hoje são porta-aviões, são bases militares no Mar do Sul da China, porque a China não cumpre nada. Então você fazer acordo com Alexandre de Moraes, como pode o presidente Bolsonaro ser tão ingênuo? E nesse ponto é que eu digo para as pessoas, para de acreditar em xadrez 4D. O Bolsonaro faz um monte de cagada do ponto de vista estratégico. Ele é um cara me parece ser uma ótima pessoa, a conduta foi correta, pensou no bem do Brasil, fez tudo certinho. Só que é aquele negócio, né? Você tem que ser inocente como a pomba, mas esperto que nem a serpente. Você não pode ser só inocente que nem a pomba. É uma coisa de... No final da história, a população, naquela época, deu uma brochada, o Bolsonaro perdeu o capital político. Ele falou assim, o povo tem que pedir. Aí as pessoas saem na rua, Bolsonaro, eu autorizo, faz alguma coisa. Aí ele fala, agora eu vou fazer acontecer. 2 dias depois faz uma carta pedindo desculpa, num pensamento correto, mas numa estratégia horrorosa. E aí eu acho isso uma insanidade. Todas as vezes que o Bolsonaro foi recuando, eu sempre falo isso, a frase é do Donald Rumsfeld. Na verdade, a frase é antiga, o Donald Rumsfeld tornou ela famosa de novo, que é o seguinte, a fraqueza é provocativa. Que é a mesma coisa de quem muito se abaixa, o bumbum aparece. Você vai cedendo, daqui a pouco o cara monta em você, pô. É isso aí, Posso usar uma frase de Marco Aurélio, o imperador? Sim, claro. Ele diz o seguinte, muitas vezes erra não apenas quem faz, mas também quem deixa de fazer alguma coisa. Marcão. Esse é um estoico. Grande Marcão. Marcão do povo. Marcão do povo. Marcão estoico. Queridíssimo. Estoicismo. Deixa eu agradecer. Paulo, obrigado pela sua participação. Parabéns Paulo, aí pelas suas... Para você, estendendo a todos os comentaristas aqui da Jovem Pan. Hoje até o jornal O Globo, no seu editor, segundo vocês estão pelo caminho errados. E o Globo está concordando. Tem que ir pelo outro lado. Mas por quê? Vou repensar. Não, porque é uma opinião eles aqui da Jovem Pan. A bola antes. Estão cantando a bola antes sobre todos esses assuntos e hoje a gente viu esse editorial aí no Globo exatamente falando, corroborando o pensamento deles aqui. há 3 anos. Por isso que a gente gosta muito de ter essa audiência que é sempre cativa aqui na Jovem Pan e ter pessoas aí como o Paulo que participa aqui do programa. Obrigado, viu, Paulo? Obrigado pela participação. Até semana que vem. Muito bem. Pra você. E o Twitter dele você não resolveu, né, Delari? Não tem ainda o Twitter você não resolveu. Lá. Tem que pressionar, Dedê. Você não viu? Quem abaixa a calcinha uma vez, abaixa sempre. Ó, o Paulo Figueiredo, Real P. Figueiredo no Instagram. E o Twitter, ele... já tem, olha lá, já tá com o selo azul? Pô. Nesse no Instagram, no Twitter não. Esse é o Instagram? O Twitter, ainda não tem. O Twitter ainda não tem a certificação e o Delari não resolveu este problema. É verdade. Pela sua incompetência, evidentemente. Claro.